E aí, turma? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje veremos a nossa terceira aula do curso de Plano Diretor. Mais uma vez, gostaria de lembrá-los da importância da participação, tanto nos fóruns quanto nas atividades propostas. Vamos ao conteúdo desta aula? Teremos como objetivos desta aula traçar as principais etapas para a construção do plano diretor participativo, definir os eixos, temas e objetivos do plano diretor, mostrar como proceder à elaboração do projeto de lei do plano diretor e a definição dos instrumentos, entender a tramitação do projeto de lei, discussão e aprovação final na Câmara Municipal e sua implementação, discutir as diretrizes propostas pelo Estatuto da Cidade. Estudamos até o momento sobre a importância de se ter um bom planejamento, para não correr o risco de errar. Vimos que quem não planeja, improvisa, e nem sempre os improvisos dão certo. Dentro desta perspectiva de conhecer a realidade de nossas cidades e fazer um planejamento real, o plano diretor mostra-se como um importante instrumento de planejamento capaz de evitar problemas futuros e minimizar os já vivenciados. O plano diretor é uma lei municipal criada com a participação de todos, aprovada na Câmara Municipal, que organiza o crescimento e o funcionamento da cidade como um todo, tanto das áreas urbanas como das rurais. Esta lei deverá ser revista pelo menos a cada 10 anos. O principal objetivo do plano diretor é definir como a propriedade cumprirá sua função social, de maneira a garantir o acesso à terra urbana, de modo que todos os cidadãos tenham direito à moradia digna e aos serviços urbanos. O plano diretor não é mais um simples instrumento de regulação do uso do solo urbano. Trata-se de um instrumento de promoção do desenvolvimento sustentável das cidades que deve assegurar novos espaços à moradia de pessoas de baixa renda e prever condições atraentes para novas empresas se instalarem no município. Cada município deve ter um plano diretor para que todas as regras do Estatuto da Cidade sejam aplicadas. O plano diretor, ele diz quais regras serão usadas em cada área do município. As propostas integrantes do plano devem ser justas socialmente e execuíveis tecnicamente. Ele define o futuro da cidade de acordo com o projeto de cidade que se quer. Embora o plano diretor seja considerado um instrumento de política urbana, ele deve contemplar todo o território do município, incluindo aí a zona rural. O plano diretor somente tem validade quando é feito e colocado em prática com a participação popular. Então, quais os municípios devem ter um plano diretor? Segundo determinado no Estatuto da Cidade, os municípios obrigados a terem o plano diretor são aqueles que possuem as seguintes características. Primeiro, possuem mais de 20 mil habitantes. Segundo, são integrantes de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas. Terceiro, são integrantes de áreas de especial interesse turístico, segundo aí as definições dos estados e da União. Quarto, estão situados em áreas de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental na região ou no país, como usinas hidrelétricas, aeroportos, portos e grandes obras rodoviárias. Cada um dos cerca de 1.683 municípios
que se enquadram nessas categorias devem ter obrigatoriamente o seu plano diretor. Caso contrário, o prefeito pode responder por improbidade administrativa. É recomendável que todos os municípios tenham um plano diretor, mesmo os que não se encaixam em nenhuma dessas categorias. Por quê? Porque nós devemos planejar nosso futuro e decidir como que nós queremos que nossas cidades cresçam e se desenvolvam. É importante que todos os municípios construam seus planos diretores, pois somente através deles será possível aplicar os instrumentos contidos no Estatuto da Cidade. A construção do plano diretor participativo. A cidade que queremos. Uma cidade é feita para todos. Portanto, a participação popular é imprescindível no sucesso da construção e implantação do plano diretor. Em primeiro lugar, devemos analisar e avaliar a cidade que temos para depois podermos planejar a cidade que queremos, a cidade ideal. Não há nenhuma fórmula mágica ou receita pronta para a elaboração do plano diretor. Contudo, é necessário que algumas orientações para a elaboração e a revisão do plano diretor sejam aí cumpridas. É importante destacar que o plano diretor ele deve ser elaborado pela municipalidade. Não é necessário, dessa forma, contratar uma equipe externa para elaborar o plano. No máximo, pode haver o quê? A contratação de uma consultoria, ou seja, qualquer município tem condições de construir o seu plano diretor. Os municípios pequenos têm uma equipe técnica também pequena, mas os problemas urbanos são menores ou menos complexos que os problemas aí das grandes cidades, que têm grandes equipes. Portanto, o plano diretor ele deverá ser do tamanho do município, nem maior e nem menor. A Secretaria de Planejamento, Urbanismo, Obras, são aí as secretarias indicadas para assumir a elaboração do plano diretor. Porém, a Prefeitura toda deve estar envolvida nesse processo, destacando técnicos de diferentes setores para compor a equipe responsável pela construção do plano diretor. O prefeito e sua equipe devem estar à frente do processo, promovendo e mediando os debates públicos. O ideal é que exista uma equipe técnica permanente para realizar esse trabalho, formada por profissionais de diferentes áreas: habitação, meio ambiente, transporte, saneamento básico, e também por articular aí a participação da sociedade. A participação da sociedade é indispensável no processo de construção do plano diretor, sobretudo na implementação e gestão. As estratégias de intervenção urbana devem ser negociadas e definidas em conjunto por representantes da sociedade, do governo local, no caso, prefeitos, vereadores, secretários, e das empresas provedoras de infraestrutura urbana. O poder público estatal ou federal deverá participar desde que o município possua em sua área grandes obras, como rodovias, hidrelétricas, portos e também aeroportos. De acordo com o Instituto Polis, as etapas de um plano diretor participativo são as seguintes. Primeira etapa, leitura técnica e leitura comunitária da cidade. Segunda etapa, definição dos eixos, temas e objetivos do plano diretor. Terceira etapa, elaboração do projeto de lei, do plano diretor e definição dos instrumentos. Quarta etapa, envio do projeto de lei, discussão e aprovação final na Câmara Municipal.
Quinta etapa: implementação do plano e revisão periódica, pelo menos a cada 10 anos. Segundo o Instituto Polis, na primeira etapa, a leitura técnica e a leitura comunitária da cidade, o governo local ele deverá formar uma equipe que realizará as leituras técnicas e comunitárias da cidade. Nessas leituras, deverão ser identificadas as características, os problemas, conflitos e potencialidades do município como um todo. A leitura técnica ela é feita com dados e informações socioeconômicas e culturais, também ambientais, de infraestrutura, disponíveis que revelam aí as condições de vida dos habitantes do município. Esses indicadores podem ser facilmente obtidos no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no site aí do IBGE, que realiza a cada 10 anos o Censo Demográfico Brasileiro. Para se obter uma leitura real do município, é importante identificar a situação atual e compará-la com a dos anos anteriores, para verificar se houve ou não evolução. A caracterização geral do município deve ser comparada à de outros municípios da mesma região, para se ter aí uma ideia do nível de desenvolvimento regional. Nenhuma leitura é exclusivamente técnica. Isso significa o quê? Que os problemas e as potencialidades podem variar de acordo com a visão da equipe que faz a leitura técnica. Dessa maneira, a leitura participativa permite que visões diferentes sejam confrontadas, portanto, a leitura técnica ela deve ser enriquecida com a leitura comunitária. A leitura comunitária, ela serve para apresentar a caracterização da cidade a partir da visão daqueles que vivem na cidade. Cada cidadão deverá comprometer-se com o futuro de sua cidade, manifestando suas intenções junto ao poder público municipal que legitimará as mesmas. A participação popular nessa etapa, assim como nas demais, exige do poder público a realização de um trabalho de sensibilização, consulta e mobilização e envolvimento da sociedade. Segundo o Instituto Solis, a realização da leitura comunitária deve contemplar a identificação dos atores sociais e definição de estratégia de mobilização, a realização de reuniões com os atores sociais, a sistematização das informações, a definição dos eixos estratégicos e a devolução dos resultados à sociedade. Os atores sociais são as pessoas da comunidade que representam aqueles que vivem na cidade. Nem sempre estão organizados em associações ou entidades. No entanto, a identificação dos mesmos é importante. Dessa forma, devemos identificar os grupos já existentes como associação comercial, associação industrial, sindicatos, maçonaria, associações de bairros, igrejas, os Rotary Clubes, organizações não governamentais, para que possamos ter aí uma boa leitura da sociedade. Existem diferentes métodos ou maneiras de preparar a leitura comunitária. Podem ser usadas fotos, mapas, desenhos, entrevistas, depoimentos, pesquisas em órgãos governamentais e instituições públicas ou privadas, as prefeituras, secretarias estaduais, o IBGE, o SENAI, ou simplesmente registrar a percepção da sociedade em relação à cidade. O objetivo da leitura comunitária é traçar um perfil da cidade que evidencie seus problemas, conflitos e potencialidades do ponto de vista das pessoas, da comunidade, das pessoas que estão ali no meio social. O traçado desse perfil poderá ser facilitado com o uso de mapas.
Os mapas, eles ajudam a visualizar as informações contidas nas leituras técnicas e comunitária e localizá-las no território. Podem ser utilizados mapas temáticos, de caracterização e distribuição da população e seus movimentos, de uso do solo, da infraestrutura urbana e da atividade econômica do município. A partir da análise e interpretação de mapas temáticos, poderão ser mapeados as áreas de risco para a ocupação urbana, como os deslizamentos, enchentes, erosão, as áreas para preservação cultural, a estrutura fundiária, a evolução histórica da sociedade, a inserção regional do município, os indicadores de mobilidade e circulação. Os mapas de caracterização e distribuição da população e seus movimentos permitirão identificar a população absoluta e relativa dos bairros por faixa etária e escolaridade, por índices de emprego e renda, por índices de crescimento e migração. Os mapas de uso e ocupação do solo facilitarão a visualização de todas as formas de ocupação, regular ou irregular, formais ou informais, vazios urbanos, ocupação rural, dentre outros, indicando aí os diferentes padrões que existem na cidade. Através dos mapas da infraestrutura urbana, será possível confirmar informações sobre serviços e equipamentos e os níveis de atendimento dos mesmos, esgotamento sanitário, água, luz, telefone, drenagem, educação, saúde, lazer, esporte e tantos outros. Nos mapas da atividade econômica do município, poderão ser observadas as atividades econômicas predominantes na expansão ou retração. Essas duas leituras, depois de confrontadas, devem ser sintetizadas em textos e mapas nos quais seja possível a identificação das principais tendências, problemas, conflitos e potencialidades do município, como já dito. A partir das leituras técnicas e comunitária, deverão ser definidos os eixos do plano, os temas a serem trabalhados, os objetivos a serem alcançados, os instrumentos que serão utilizados e os critérios para a aplicação dos mesmos. Já na segunda etapa, a definição dos eixos, temas e objetivos do plano diretor, os eixos, temas e objetivos do plano diretor deverão ser definidos a partir das reais necessidades e potencialidades do município. É importante definir eixos e temas cruciais para a cidade que, se trabalhados de maneira rápida e eficaz, possam redefinir o destino da mesma. De nada adianta um plano diretor tratar de inúmeros temas e não ter capacidade técnica ou financeira para intervir sobre eles. Para cada tema, devem ser definidas as estratégias e os instrumentos adequados à transformação da cidade. Vejamos este exemplo apresentado pelo Ministério das Cidades. Como a proposta de se criar o plano diretor é criar estratégias para intervir de forma eficiente, neste exemplo aqui, nós temos como eixo a habitação. Dentro deste eixo habitação, o tema a ser trabalhado seria moradia digna para todos. Qual que é o objetivo? Ampliar a oferta de novas moradias. A estratégia para se alcançar o objetivo aqui do tema, tá, que está dentro do eixo habitação. Qual seria a estratégia? Fazer a regularização fundiária das áreas irregulares, uma estratégia. Delimitar as áreas para habitação de interesse social seria uma outra estratégia que, em comunhão, estaria dando uma resposta para se alcançar o que se objetiva nesse eixo aqui, habitação. Então, cada eixo deve ter aí o seu tema, o seu objetivo e as estratégias pertinentes para que seja alcançado.
Os temas prioritários do plano diretor deverão representar as principais características do município. Por exemplo, se o município possui um patrimônio ambiental, um dos temas prioritários deve ser o meio ambiente. Contudo, o plano em si não deve ficar restrito ao aspecto ambiental. Deve contemplar diversos aspectos como culturais, sociais, econômicos, turísticos e os que forem necessários. É importante que, ao final dessas etapas, os eixos, os temas, os objetivos e estratégias sejam discutidos com os diferentes segmentos da sociedade e com todas as instituições envolvidas na construção do plano diretor. Terceira etapa: elaboração do projeto de lei, do plano diretor e definição dos instrumentos. O projeto de lei é uma proposta de lei que será discutida e alterada se necessário, sendo votada artigo por artigo na Câmara Municipal. Torna-se uma lei a partir do momento em que é aprovada. Qualquer um de nós pode participar da elaboração do projeto de lei, decidindo o que deve ou não constar nele. É muito importante que a proposta de lei seja pactuada por todos. Os instrumentos são ferramentas que viabilizam as intenções expressas no plano diretor. O Estatuto da Cidade oferece 30 instrumentos para que o município promova o desenvolvimento urbano. Além dos instrumentos normativos, o Estatuto oferece instrumentos para induzir a inclusão territorial da população marginalizada e para promover uma gestão democrática da cidade. O Estatuto da Cidade estabelece ainda que os instrumentos de política econômica, tributária e financeira dos municípios devem ser adequados aos objetivos do planejamento territorial. Isso significa que deve haver uma coerência entre o modo de aplicar tributos, como o IPTU, o ISS, inclusive a lei orçamentária e o plano diretor municipal. As propostas de investimentos inseridas no plano diretor devem orientar as prioridades de governo definidas no Programa Plurianual, o PPA, nas diretrizes orçamentárias e nos orçamentos anuais, que serão aí elaborados depois do plano diretor estar aprovado pelos municípios. Cada cidade deve escolher os instrumentos adequados à sua realidade. Para tanto, é necessário a promoção da participação direta e representativa que pode ocorrer através de conferências e conselho. Como já visto na disciplina sobre gestão participativa, as conferências elas são espaços coletivos de explicitação de ideias sobre a cidade que temos e a cidade que queremos. Os assuntos discutidos devem ser sempre os de interesse do município, do coletivo. As conferências são importantes para enriquecer o debate e para envolver e comprometer todos os segmentos da sociedade na implementação, controle e fiscalização do plano diretor. Nessas conferências devem ser eleitos delegados que farão parte dos conselhos. Os conselhos municipais são órgãos colegiados, dos quais participam representantes do poder público e da sociedade, que acompanham, controlam e fiscalizam a implementação do planejamento territorial. Além das conferências, as audiências públicas também são requisitos obrigatórios no processo de discussão para a aprovação do plano diretor na Câmara Municipal, sendo condição para a validação da lei municipal que institui o plano diretor. Cabe ao poder público municipal dar ampla divulgação e facilitar o acesso aos documentos e informações produzidos durante todo o processo participativo de elaboração do plano diretor. Essa divulgação e a possibilidade de conhecer documentos e informações são indispensáveis para que
parcela significativa da população participe efetivamente nos debates até a aprovação final do plano diretor. Quarta etapa, envio do projeto de lei, discussão e aprovação final na Câmara Municipal. Depois de elaborado o projeto de lei do plano diretor, deve ser encaminhado à Câmara Municipal, que terá a função de aprová-lo ou não, após discuti-lo com a sociedade em audiências públicas. A realização de audiências públicas é obrigatória e as informações transmitidas nelas devem ser em linguagem simples e de fácil entendimento da população. Para que não ocorra retrocesso no processo de construção do plano diretor, os vereadores devem participar de todas as etapas anteriores à aprovação. Desta maneira, caso haja necessidade de alterações para melhorar o plano, essas poderão ser feitas antes da elaboração final do projeto de lei. Quando as alterações são feitas na Câmara Municipal, é muito importante que sejam feitas após debates com a população. O que não pode ocorrer é a aprovação de emendas que atendam interesses individuais. Caso isso ocorra, o prefeito pode vetá-las. A tramitação do projeto de lei do plano diretor na Câmara pode variar aí de um município para outro. Após a aprovação do plano diretor pela Câmara, o prefeito deve sancioná-lo, tornando-o, assim, uma lei municipal. Aprovada a lei do plano diretor, o poder público municipal terá respaldo legal para a indução do desenvolvimento urbano, aplicando os instrumentos definidos como adequados ao processo. Quinta etapa, a implementação do plano e revisão periódica, pelo menos a cada 10 anos. A lei do plano diretor deve estabelecer a estrutura e o processo participativo de planejamento para implementar e monitorar o plano diretor. O monitoramento compreende avaliações, atualizações e ajustes sistemáticos que devem ser definidos na lei. O plano diretor, ele deve definir também as instâncias de discussão e decisão do monitoramento, como conselhos, sua composição e suas atribuições. A forma como o sistema de gestão e de planejamento será implementado e monitorado para garantir o controle social dependerá da montagem acordada no pacto de elaboração do plano diretor e deverá ser coerente com a capacidade de gestão do município. A conclusão do plano diretor não encerra o processo de planejamento. É recomendável que o próprio plano diretor determine os meios e a sistemática para revisá-lo. Conforme o Estatuto da Cidade, a lei que institui o plano diretor, deverá ser revisada pelo menos aí a cada 10 anos. A revisão e os reajustes deverão ser discutidos e firmadas de forma integrada com os demais fóruns de discussão atuantes no município, consolidados em conferências municipais e articuladas com as demais ações implementadas pelos diferentes níveis de governo. O que é o Estatuto da Cidade? Bem, o Estatuto da Cidade é uma lei federal de número 10.257 de 2001, que regulamenta a política urbana brasileira. Ao regulamentar os artigos constitucionais 182 e 183, o Estatuto da Cidade definiu como obrigatoriedade dos municípios o dever de garantir o direito à cidade a todos os seus habitantes, indicando o planejamento territorial e a gestão ambiental como os meios
para este fim. Desta maneira, o enfrentamento das injustiças sociais. De novo, por favor. Desta maneira, o enfrentamento das injustiças sociais e ambientais passou a ser o objetivo dos planejadores e gestores urbanos. Com o intuito de promover o planejamento e a gestão urbana dentro dos moldes sustentáveis, o Estatuto da Cidade traçou as diretrizes gerais e instrumentos da política urbana brasileira. Entre as diretrizes gerais da política urbana brasileira, destacam-se a garantia do direito à cidade sustentável, a gestão democrática da cidade, função social da propriedade, a recuperação dos investimentos públicos que tenham gerado valorização imobiliária, a distribuição justa dos ônus e benefícios da urbanização, a adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira do desenvolvimento urbano. A primeira diretriz do Estatuto reconheceu o direito à cidade sustentável como um dos direitos fundamentais da pessoa humana, incluído no conjunto dos direitos humanos. O pleno exercício do direito à cidade sustentável significa assegurar às presentes e futuras gerações condições dignas de vida, de exercício pleno da cidadania e dos direitos humanos, de participar da gestão da cidade e de viver em cidades com qualidade de vida sob os aspectos sociais e ambientais. A gestão democrática da cidade é considerada uma diretriz para o desenvolvimento urbano em moldes sustentáveis, com base nos preceitos constitucionais da democracia e da cidadania. Na gestão democrática da cidade, deve ser considerada a contradição estabelecida entre os incluídos e os excluídos, que configura a cidade. Através da diretriz que trata da ordenação e controle do uso do solo, o Estatuto destaca a necessidade de se evitar a utilização inadequada, subutilização ou não utilização dos imóveis urbanos em relação à infraestrutura instalada. Passou a induzir o uso e a ocupação do solo para que a propriedade cumpra sua função social, ou seja, os imóveis urbanos devem beneficiar a coletividade e não apenas os seus proprietários. Essa diretriz propôs mecanismos que permitem a devolução de parte da valorização aos cofres públicos. Segundo o Estatuto da Cidade, os ônus e benefícios da urbanização devem ser distribuídos de maneira igualitária. Devem ser estabelecidos mecanismos que corrijam as distorções sociais existentes no cenário urbano, pois a maioria não pode continuar perdendo enquanto a minoria ganha com os investimentos públicos. A arrecadação proveniente das taxas ou impostos, como o IPTU ou os recursos financeiros do orçamento público municipal, devem ser utilizados para promover a justiça social e devem ser coerentes com as metas da política de desenvolvimento urbano. As diretrizes gerais da política urbana, previstas no Estatuto da Cidade, por se tratarem de normas gerais de direito urbanístico, devem ser seguidas pelas 3 esferas de poder: federal, estadual e municipal. Contudo, com base no artigo 182 e no princípio de preponderância dos interesses, o município é considerado o ente federativo responsável pela promoção da política urbana. Assim sendo, cabe a ele a adequação das diretrizes gerais às suas especificidades. Bem, turma, chegamos aqui ao final de nossa terceira aula. Bons estudos e até a próxima. Fiquem com Deus.